Oi, pessoal, tudo bom? A tarefa de hoje é uma tarefa muito interessante. Por quê? Todo mundo, ou quase todo mundo, reclama muito de mol. Diz, pô, Guga, eu nunca consigo entender mol. Como mol é isso? Como mol é aquilo? E aí você vai perceber que não tem nenhum milagre aqui, mas que mol é um assunto que tranquilamente você percebe. Mol, para começo de conversa, é uma quantidade. Tá? Mol não é átomo, não é molécula, não é banana, não é carro, não é ônibus, não é pessoa, não é. Mol é uma unidade de quantidade, de medida. Quando eu digo uma dúzia, você pensa logo em banana. Quando eu digo uma resma, você pensa em papel. Quando eu digo mol, você pensa em átomo ou molécula. Tudo bem, porque são unidades compatíveis, mas todas são unidades, na é verdade. Então, quando eu disser a partir de hoje mol, você diz: ah, mol é quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Tá certo? Isso foi determinado por um cara chamado Amadeu Avogadro. E virou o quê? Número de Avogadro. Tranquilo? Antes de tudo, segue meu canal, dá uma força. O canal da gente, pessoal, é um canal aberto e tem muito material. Para você ter uma ideia, a gente tem Química Geral, Química 1, Físico-Química, Química 2 e Orgânica e Química 3. Todos os assuntos divididos em dois níveis. A gente tem o básico, química básica, e tem o química, curso de química mais avançado, e agora vai para o terceiro nível, onde a gente vai mergulhar mais profundamente na química, sem esquecer que para mergulhar, a gente primeiro tem que estar ali, bem boiando direitinho, entendendo o universo, e aí agora vamos. Então segue o nosso canal, dá uma força, coloca o sininho, aí tu vai ver essa carinha aqui maravilhosa, sempre que tiver dúvida de química. Tem também prova da FUVEST, da Unicamp, do ITA, do IMDA, ó, Enem e SSA. Não precisa de muita coisa, né? Vamos lá? Vamos começar então a nossa viagem por MOL. Vem comigo. Vê, pessoal. MOL é um padrão de medida. Volto a dizer, o que é medir? Pronto, a nossa primeira pergunta do dia hoje é: o que é medir? Medir é comparar grandezas. Quando eu estou medindo alguma coisa, eu estou comparando com uma unidade que você já conhece. Eu digo, olha, esse celular pesa 600 gramas. Como você já tem muita familiaridade com o quilograma, então você já sabe mais ou menos quando ele pesa. Eu chego para você e digo, olha, tem um apartamento lindo de frente para o mar, ele está a 100 metros da praia. Pô, tu sabe que ele está bem pertinho da praia, né? Mas se eu chegar e dissesse assim, ele está a 100 bilhões de angstroms, aí tu ia dizer, pô, deve ser longe que só, né? Então, unidade de medida é uma proporção. Se você vai medir uma formiga, você não vai medir uma formiga em tonelada. Ah, mas pode, Guga? Pode, mas não vai, né? Porque não tem sentido. Mas você pode medir o quê? Um elefante em tonelada. Então, as medidas, elas devem ser sempre compatíveis. Então, medir uma grandeza significa o que a partir de hoje? Compará-la. Medir é comparar. E comparar com o quê, Guga? Comparar com um padrão de medida, tá certo? Que a gente chama de unidade padrão. Cada medida vai ter sua unidade padrão compatível, tá certo? Então, por exemplo, quando você precisa entender o que o padrão quilo, ele consiste em um cilindro de platina que um dia um pessoal chegou e disse, ó, pega um cilindro de irídio, tá? Aí adota como um quilo quando ele tiver 39 centímetros de comprimento e 39 centímetros de diâmetro. Pronto, a partir disso virou o quilo universal. Então, comparar medidas é comparar coisas relativas. Aí a minha pergunta é, pessoal, o átomo é muito pequeno, mas é pequeno demais. Então, se o átomo é tão pequeno, como é que eu vou medir algo do tamanho do átomo? Concorda que é complicado? Aí, ó, só tem uma coisa do tamanho de um átomo, outro átomo. Então, os químicos determinaram que o átomo padrão atualmente, tá? Tempinho já, nem sempre foi assim, mas atualmente é.
é o carbono. Disseram, o carbono vale 12, tá? A massa atômica dele é 12,0107, tá? 12. Não queria problema, né? E a partir dele, a gente mede todos os outros átomos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e fazer um pequeno resumo. O que é medir? Medir é comparar. Comparar devem ser coisas compatíveis, para comparar. Então, como é que eu vou comparar a medida de um átomo se o átomo é tão pequeno que nada é do tamanho do átomo? Aí eu uso um átomo padrão, que nesse caso é chamado átomo de carbono. Aí determinou, carbono 12. Então, tudo que eu medir vai ser em relação ao quê? A meu padrão, que é o 12. Então, vê como é legal. Então, eu chego para você e vem aqui, ó, vamos. Bem, eu chego para você e digo assim, peguei o átomo de carbono 12 e tiro divido ele em 12 partes mentalmente, porque se ele vale 12 e eu dividir ele em 12, cada parte vale 1. Não é verdade? 1 de 12. Então, a partir de hoje, pega uma pizza de carbono, divide ela em 12 pedaços. Um pedaço dela é 12 átomos de carbono 12. Pronto, é a sua unidade. Tudo vai ser medido em relação a esse 12avo do carbono 12. Aí veja, quando a gente for dizer a unidade de massa atômica, ela é o que, pessoal? 12avo do carbono 12, que foi atribuído. Aí eu chamo esse 12avo de carbono 12 de uma unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica. Só para tu ter uma ideia, uma unidade de massa atômica pesa 1,66 vezes 10 a menos 24. Não, eu preciso olhar para você. Uma unidade de massa atômica pesa 10 a menos 24 a potência. Menos 24. 24 zero antes do primeiro número 1. Então, é muito pequeno o peso do átomo, concorda? Não teria sentido a gente falar de um átomo em grama. Então, já olharam para mim, já se bem, já ficaram mais tranquilos e lindos. Então, vamos embora aqui. Ó. Então, pessoal, lembrar que a unidade de medida ela é baseada no carbono. Então, vamos lá, revisa. Pega o carbono 12, divide ele em 12 pedaços. Um pedaço desse é 12 do carbono 12, chamado de uma unidade. Isso aí, agora, é o que vai ser a nossa unidade de massa atômica. Então, quando eu disser o átomo de sódio pesa 23 U, ele pesa 23 fatias dessa pizza de carbono. Ou seja, ela pesa 23 vezes 12avo do carbono 12. Então, para isso, a gente também precisa saber o que é a massa atômica. É uma massa do átomo expressa em unidades, em pedacinho da pizza. Então, hidrogênio vale 1, carbono vale 12, oxigênio 16, sódio 23, prata 108, ouro 197. Então, ó, na tabela periódica, a gente vai ter aqui os elementos, ó. Ó, o carbono, olha aqui embaixo, ó. A massa dele bonitinha é quanto? 12. Tá vendo como é legal? Então quer dizer que ele pesa 12 vezes a unidade de massa atômica. Só que os elementos da natureza, todos estão na forma, todos não, quase todos estão nas formas de isótopos. Então a gente tem vários elementos com massas diferentes, e se ele é isótopo, ele tem o mesmo número de próton. Se ele tem o mesmo número de próton, próton é a carga positiva. Se próton é a carga positiva, é a identidade do átomo. O átomo, todo átomo que tiver 12 prótons no núcleo, ele é carbono. Pode ter a massa diferente, mas o próton tem que ser igual, tá? O que identifica o átomo é o próton. Ah, Gustavo, então quer dizer que todo átomo que tiver 56 prótons é ferro? É. Todo átomo que tiver 14 é. Então não tem como mexer, tá? Então vê bem, o carbono aqui, ó, ele tem massa 12, 13 e 14. O de massa 12, que é o carbono 612, ele tem 98% da natureza. O carbono 13 tem 1,06. E o carbono 14, que é o radioativo, né, tem traços, quer dizer que tem bem pouquinho. Então, como é que eu determino a massa? Eu pego todos os isótopos, né, e multiplico. Ó. O isótopo 1 pela sua porcentagem na natureza. O isótopo 2, sua porcentagem. O isótopo 3, sua porcentagem.
Logicamente que aqui, ó, o 14 só tem pouquinho, então nem usa, né? Aí a gente vem, ó, substitui, tá vendo, ó? Vai substituindo. Quando substitui tudo, quanto é que deu isso aqui? A massa atômica dele, 12,0106. Aí a gente diz que ele é de massa 12. Então, a massa do átomo, a massa atômica, é a média ponderada dos seus isótopos mais conhecidos. Tá certo até aí? Então, vamos lá. Guga, e molécula? Boa pergunta. Vê, átomo é quando tem somente o símbolo. Molécula é quando eu tenho mais de um símbolo, certo? Ou igual ou diferente. Ou iguais ou diferentes. Então aqui, H2O. Aí eu vou lhe dizer na prova que hidrogênio vale 1 e oxigênio 16. Google, se não disser, vai dizer, se não disser, anula a prova. Aí, ó, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Total dá quanto? 18U. Então, se eu pegasse uma balança, botasse uma molécula de água aqui, e do outro lado eu fosse colocando meus pezinhos, eu ia ter quantos pezinhos? 18 fatiazinhas. Então, é 18 vezes 1, 12 avos do carbono, 12. Então, aqui, ó, massa molecular do nitrato de cálcio. Quanto é que vale cálcio? Cálcio vale 40, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Isso é dado. Tem um cálcio, tenho, ó, esse número multiplica, ó, 2 nitrogênios, né? Aqui, ó, aqui, e tenho 6 oxigênios. Então, tudinho deu 164. É a massa da molécula. Então, a massa molecular é o quanto eu tenho na soma dos meus átomos. Então, sulfato de cobre pentaidratado. Cobre, ele tem que dar, tá, pessoal? Ele tem que dar os valores. Cobre, 63,5. Enxofre, 32. Oxigênio, 16. Eu tenho um cobre, um enxofre, 4 oxigênios. Sobrando dá 159. Mas, Guga, mas tem 5H2O. Isso é um sal hidratado. É um sal que tem água ao seu redor. Então, mais 5 vezes 18, porque a água pesa 18, ele pesa 249,5. Então, pessoal, não esquecer, tá? A massa atômica, atualmente, ela é medida a partir de um aparelho super moderno, caríssimo e com poucos laboratórios que eu tenho, tá? Que é o espectrógrafo de massa. Isso cai no vestibular, Guga? Não, né? É muito saber, né? Massa cai, não cai o espectrógrafo. Então, ele calcula, pessoal, a massa atômica do elemento a partir do desvio de íons. Vê que coisa legal? Então, é importantíssimo lembrar que essas unidades hoje, elas são extremamente próximas do real, tá? Aqui o espectrógrafo ó, vai mostrando a massa, por exemplo, do galho, ó, a abundância dele na natureza e a massa atômica de cada isótopo. Aí assim você acha a massa média, que é a massa atômica, é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Vê aí, o gráfico a seguir, ele está mostrando a constituição próxima, aproximada em porcentagem de átomos dos 4 isótopos do cromo. O cromo tem 4 isótopos, tá? E o gráfico vai mostrando que a massa média dele, a média ponderada é de 84. Então, pessoal, a massa do elemento atômico é a média ponderada dos seus isótopos mais comuns. Então, vamos lá. A massa atômica é a média ponderada da massa dos isótopos do carbono, que a gente acabou de fazer, não é? Então, esse valor substitui, tá vendo? Cada pesozinho bonitinho, e você tem uma média ponderada. Não esquece que isso é importante, tá? Detalhe, não confunda a massa atômica com o número de massa. Guga, o que é número de massa? Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. E massa atômica é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Legal? Logo, pessoal, o que é que eu quero falar com vocês? Agora eu vou usar um pouquinho o quadro. Vem comigo aqui. Vê que legal. Se eu chegar para você e disser assim, pessoal, olha, o elemento hidrogênio, certo, Lula? O que é que tem esse elemento hidrogênio? O elemento hidrogênio, ele tem um próton e nenhum nêutron. Todos têm que ter o mesmo número de prótons. Um próton em massa 2, ou seja, ele tem um nêutron. E tem o trítio, que tem um próton e 2 nêutrons.
Então, tem massa 3. Então, olha bem que coisa mais legal para a gente visualizar. Os isótopos, tá? Os isótopos são quando pertencem ao mesmo elemento químico. O que quer dizer isso? Tem o mesmo número de prótons. Todo mundo que tem o mesmo número de prótons pertence ao mesmo elemento. Agora, veja bem, esse daqui é chamado de próton ou hidrogênio comum. É esse que tem em muito maior abundância na natureza, quantidade da natureza. Esse daqui é o deutério, já tem muito menos. E aqui é o trítio, que não tem quase nada, mas todo mundo aí é hidrogênio, embora um seja radioativo, outro não seja. Então a massa atômica é, suponha que esse daqui tem, estou supondo, tá? 98%, esse daqui tem 1,2%, e esse daqui tem 0,8%. Isso aqui é a abundância. Veja bem, isso aqui é supondo, tá? Essa abundância, supondo. Aí, quem é a massa atômica? A massa atômica da tabela periódica é o quê? É a média ponderada desse povo. Então, aqui, ó, número de prótons, 98%. Mais, aqui, 1 com 1,2%, né? E o outro, desculpa, 1 não, 2, né? 2,12%. E aqui, 3 vezes 1. Então, tudo dividido por 100%. Então, essa é a média ponderada do elemento. Já o número de massa, aí é outro papo. Ó. O número de massa é você pegar aqui, ó, x, 21, 20. Aí aqui é 41. O número de massa é simplesmente a soma do próton e do nêutron. São valores próximos, tá? Mas não são exatamente a mesma coisa conceitualmente falando. Então não esquece isso que é importante, por isso que eu voltei rapidamente para falar para você. Certinho, pessoal? Então podemos continuar com a nossa teoriazinha, né? Então, a massa atômica a gente já entendeu. A gente também já entendeu que quando a gente se refere a isótopo, são elementos que têm o mesmo número de prótons. Legal? Legalzíssimo, né? A gente também já percebeu que medir é comparar. Então, a gente já percebeu isso também e estamos agora bem mais tranquilos nesse assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, eu queria que você ficasse bem tranquilo com esse assunto, tá? Vou revisar. Medir é comparar, tal. Para medir átomo, tem que comparar com o quê? Não tem nada do tamanho do átomo. Outro átomo. Tranquilo. Qual é o átomo que usa? Carbono 12. Tranquilo. E esse átomo de carbono 12 era inteiro? Não. Pegaram um átomo de carbono, dividiram em 12 pedaços, imaginando, 12 pedaços. Um pedaço desse é um 12 do carbono 12. É ele que é o peso. Então, quando eu digo que um elemento pesa 80 unidades, ele pesa 80 vezes aquela unidade de massa atômica que corresponde a um 12avo do carbono 12. Certo? Guga, por que eles fizeram isso? Unidade de medida. Medida é uma coisa arbitrária, tá? Que facilita, teoricamente, os cálculos que eles precisam ter. Certo? Aí, olha bem. Aqui agora, a gente vai ter, ó, antes da massa molecular. Agora, ó, não é massa atômica, é a massa da molécula. É a soma dos átomos, né? Que a gente mostrou agorinha para você a massa atômica de cada átomo, que é a média ponderada, e a massa molecular é a soma dos átomos. Por exemplo, CO2, eu tenho 2 oxigênios, cada um pesa 16, 16 vezes 2, 32, e carbono 12, 32 com 12, 44. Lembre-se que isso é dado, tá? Esses valores, lembra que a gente fez agorinha, eles serão sempre dados. Lembra que a gente fez isso daqui? Ó, e lembrar que quando tiver um parênteses, multiplica o número de dentro pelo número de fora. Quando o sal for hidratado, leve em consideração a quantidade de água. Aí veja, pessoal, não esquece, tá? Aqui, ó. O que é a substância iônica? Aqui, ó, pessoal, fosfato de cálcio. Tem quantos cálcios? 3. Cada um pesa 40. Tem quantos fósforos? 2. Cada um pesa 31. E tem quantos oxigênios? 8.
Cada um pesa 16. O total dá 310. Certinho? Então, pessoal, olha aí, ó. As considerações a seguir são referentes aos isótopos do ferro representados na tabela abaixo. Ele dá um bocado de isótopo do ferro, tá vendo? Com as suas abundâncias. A massa atômica do ferro deve ser representada na tabela por um valor aproximado de 58. Pessoal, vê, o ferro que tem maior abundância é quanto? 56. 58 praticamente não tem nada. Ó. Então a média vai dar 58? Não, a média tem que estar entre 54 e 58. E vai estar mais próximo de quanto? De 56. Por quê? Porque 56 é o que tem maior abundância. Então olha aí, ó. A primeira está falsa. Aí, olha, a segunda, nesses isótopos, o número de prótons é constante. Isótopos. Se o cara é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons, tá? Então, prótons constante. That's right. Então, não esquece, tá? Mol é o que, pessoal? Uma unidade de medida que corresponde ao quê? 6,02 vezes 10 a 23. E quando a gente for se referir a mol, lembre-se, mol é uma unidade de medida descoberta por Avogadro. Por isso que é chamado de, olha que lindo, número de Avogadro, tá? O mol é a quantidade de substância, é a quantidade do que você quiser. A gente usa mais para átomo. Então, pessoal, vamos agora entender o que um mol relaciona com átomo ou molécula. Estão prontos para esse pedaço agora da aula? Vê como é legal. Vem, 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 vem. Ó, vem cá. Vê bem. Agora aqui é o momento importante, tá? Imagine que eu chego na prova e diga a você assim, olha, ferro é 26,56. Sódio é número de prótons 11 e 23. Tá? Oxigênio é 8,16. Aí eu digo para tu, vem cá, Pedro, Vinícius, Sara, vem cá. Isso aqui em cima é a massa atômica dele, né? E é muito próximo do número de massa. Lembra? O que é número de massa? Prótons e nêutrons. E massa atômica é a média ponderada dos seus isótopos. Aí eu te digo, ó, me diz uma coisa. O que quer dizer 56U de ferro? Ah, Guga, 56U de ferro é um átomo de ferro que pesa 56 vezes 1/12 do carbono 12. Pesa 56 fatiazinhas daquela. Então tá legal. O que quer dizer sódio? 23. Ah, Guga, 23U de sódio significa o quê? Um átomo de sódio. Que corresponde ao que, Guga? 23 vezes 1/12 do carbono 12. Guga, o que quer dizer 8 do oxigênio? Ah, ó, oxigênio 8, 16, quer dizer que 16U de oxigênio é um átomo de oxigênio, que corresponde a 23 vezes 1/12. 23 o quê? 16 vezes 1/12 do carbono 12. Legal. A minha pergunta agora para tu é bem simples. O que é que tu compra em U na natureza? Chega assim, me dá um U aí. Um de cá, de ferro. Eu quero olhar para tua casa, tu quer um U de ferro? Vou dar um murro de ferro. É horrível. Vê bem. Então, não existe U de nada. Então, como é que eu transformo U em grama? Plim! É a mágica. Aí agora onde o assunto virou assunto e você vai entender tudo. Vê, pessoal, sabe quando é que eu transformo U em grama? Preste atenção. Aqui, ó.
56U é um átomo. Se eu pegar o peso desse átomo e transformar em grama, 56 o quê? Gramas de ferro. Aí, meu amigo, não é mais um átomo. Aí agora é 1 mol de ferro. E 1 mol de ferro tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23 o quê? Átomos. De quem, Guga? De ferro. Guga, então se eu pegar o peso do átomo, aqui, ó, né, 23U é 23U é um átomo, mas não me serve de nada. Em grama, ó, 23 gramas de sódio. O que foi que eu fiz? Peguei o peso do átomo em grama. Aí agora não é mais um átomo, agora é quanto? 1 mol de átomos, estou falando de átomos, né? De quê? De sódio. E para ter 1 mol tem que ter quanto? 6,02 vezes 10 a 23 o quê? Átomos de sódio. Guga, 16U é um átomo de oxigênio. Mas um átomo de oxigênio não serve para nada. Para nada assim, né? Na conta. Então, 16 gramas de oxigênio é o quê? 1 mol de átomos de oxigênio. Que dá quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Entendeu qual é a pegada? Pessoal, toda vez que eu tiver o peso do átomo dado em grama, isso não pode ser um átomo, isso é 1 mol de átomos. Eu tenho uma teoria que eu ensinava quando eu era mais jovem, né? Horrível a teoria, mas que servia. Às vezes eu encontro um aluno na rua, aí ele fala, pô, Guga, eu lembro de quando tu me explicasse mol. Eu acho muito engraçado quando acontece isso. Sabe por quê? Pessoal, vê. Imagine que um átomo fosse uma catota. Porra, Guga, que nojeira. É nojeira, mas vai aprender. Vê. Imagine que um átomo fosse uma catota, certo? Uma catota, tu chega assim num bom preço no supermercado, bota lá na balancinha. Pessoal, vai pesar grama? Não. Porque é muito leve para pesar grama ali. Mas se tu juntar um bocado de catota, botar um pacote de catota assim, dizer, aí me dá um aqui, pede da tua namorada, pede do teu amigo, vai juntando e faz um pacotinho de catota e bota lá. 1 mol de catota tem massa. Mesma coisa é o átomo. Um átomo só não faz verão, é muito leve. Mas se eu juntar um molho, aí eu tenho. Então, quando eu pego o peso do átomo e transformo em grama, para ter grama do aquele átomo, eu tenho que ter o molho dele. Ou seja, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Guga, este teu exemplo é muito feio, mas é importante que você o lembre. Vamos lá. Vem para cá comigo. Olha que bonitinho agora. Consegui me tirar do palco. Tu acredita nisso? É muita praticidade desse professor, né? Vamos lá. Ó, então, pessoal, o número de Avogadro, só para ter uma ideia, tá? Olha o tamanho do bichinho. Vamos para aí. Olha o tamanho do bichinho. 6,02 tal. 602. Eu não sei nem falar o nome disso aí. É enorme. É 1 mol. Olha aí, Avogadro. Calculado, viu, pessoal? Não é no chute, não. Então, vamos lá. Um átomo de ferro pesa 56U. Se eu quiser em grama, não é um átomo. É o quê? A teoria é 1 mol. E 1 mol tem quantos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Aqui, ó. Lembre-se, a massa do ferro é de 56U. Aqui agora, ó. Um átomo de enxofre pesa 32U, tá? Então, se eu quiser 32 gramas, ou seja, o peso do átomo em grama, isso não é um átomo, é 1 mol de átomos de enxofre. Que tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Agora, água. Água é molécula. H2O tem 2, né? H2 é molécula. Tudo que tiver mais de um símbolo igual ou diferente é molécula, né? Então, 18 é o quê? 18 gramas é 1 mol de moléculas, que vai ter o quê? 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Então, ó, CO2, 44, 12 com 32.
44 gramas é 1 mol de moléculas de CO2, que tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Agora, vê, pessoal, não esquece aqui que aqui tem uma pegada muito legal. Vê, tá vendo isso aqui? Uma molécula de CO2 tem 3 átomos, carbono e 2 de oxigênio, tem 3 átomos. Então, 44 gramas é 1 mol de moléculas. Mas se eu te perguntar quantos átomos tem nessa molécula? Veja, em uma molécula tem 3, em 10 tem 30, em 100 tem 300, em 1000 tem 3000, em 1 mol tem 3 mol. Concorda? Então, aqui vai ter 1 mol de átomos, ou 1 mol de moléculas, ou 3 mols de átomos. 3 mols de átomos, porque eu tenho 3 átomos, tá? Em cada molécula. Então, 3 mols é 6,02 vezes 10 a 23, que é 1 mol de carbono, 2 mols de oxigênio. Google não entendi não. Vem cá, aqui, ó. CO2. 1 mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E tem quantos átomos? 3, 1, 2, 3, ó. 3 mols, que é 3,6,02 átomos por molécula. Desses 3, 1 é de carbono e 2 são de oxigênio. Então, aqui, ó, H4P2O7. Tu é que vai me dizer um mol de molécula dele. Vamos lá. Uma molécula de H4P2O7 pesa 178. Uma molécula só, tá? Mas se eu te perguntar, passei para grama, aí é 1 mol de moléculas. Mas nessa molécula, se eu quiser quantidade de átomos dentro dela, veja, eu tenho o quê? 4 de hidrogênio, 2 de fósforo e 7 de oxigênio. Então, em 6,02 vezes 10 a 23 molécula, que é o pacote todo, eu tenho 13 átomos. 4 com 2, 6, com 7, 13. Tá? Por que 13? Porque são 4 mols de hidrogênio, 2 mols de fósforo, 7 de oxigênio. Juntando tudo dá 13. Então, agora vamos fazer umas questõezinhas para ajudar. Certo? Posso fazer? Posso, né? Vem cá. Pessoal, muitas vezes a pessoa que está lá não tem noção do que está fazendo. Imagine que eu faça essa pergunta numa prova. Vê, é uma pergunta fácil, tá? Mas dá para você ter uma ideia. Vê, o cara chega e bota assim: qual a massa, vê que legal, em gramas de uma molécula de água. Aí na letra A ele coloca 18, né? Para o cara errar logo. Veja, a água pesa 18 U. Tá certo? Então, 18 U é o quê? É uma molécula. Mas tu quer uma molécula? Não. Então, vê. 18 U é uma molécula de água. Vou passar isso para grama. 18 gramas. 18 gramas é 1 mol de moléculas. E em 1 mol de moléculas eu tenho quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. De quem? De água. Agora vamos responder minha questão. Eu só fiz aqui uma teoriazinha para lembrar. Pessoal, 18 gramas de água é 1 mol. 1 mol é quanto? 6,02 vezes 10 a 23 o quê? Moléculas. Mas eu quero para uma molécula. Uma molécula é X. Então, quanto é X? É só você fazer agora. Quando é que eu faço? 18 dividido por 6,02. Aí, ó, tá 2,99 vezes 10 a menos 23. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23. Pronto, aproximadamente. Ó para isso aí.
Então, pessoal, eu quero que você entenda como o átomo ou a molécula são leves, pequenos, desprezivelmente pequenos e tão importantes e tão cheios de energia, certo? Então, essa é a primeira parte aí, que é a questão da gente ver agora alguns exercícios. Vem comigo, vamos. Vê. Em uma amostra de 1,15 átomos de sódio, quantos átomos tem nela? Pessoal, o sódio pesa 23 U. Então, vamos comigo. 23 gramas, que é o peso do sódio dado em grama, corresponde a 1 mol. Em 1 mol, ele aproximou aqui de 6 vezes 10 a 23. Aproximou porque a questão deixou lá na prova, tá? Mas eu não quero para 23, eu quero para 1,15 da X. Aí agora é o que? Extremo pelos meios. 1,15 vezes 6,10 a 23, dividido por 23. N vai dar o valor de 3 vezes 10 a 22. Então, em 1,15 gramas de sódio, eu tenho 10 a 22 átomos de sódio na potência, né? Olha aqui. 3 vezes 10 a 23 moléculas de certa substância A tem massa 14. Qual é a massa molar dessa substância? Pessoal, a massa molar é a massa de 1 mol. Massa molar é a massa de 1 mol. E o que é 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23. Então, vê, a massa vai ser assim, ó. Magnésio, né? Tem 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol, assim como 3 vezes 10 a 23 que ele me deu, pesa quanto? 14. Então, ó, fazendo a continha, 28 gramas por mol. Não é bonitinho? Legal, né? Bonitinho é exagero, mas é legal. Vem aqui. Uma amostra de 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água contém o quê? Vê, pessoal. Lembre-se, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, eu posso relacionar assim, ó. 6,02 vezes 10 a 23 é 1 mol. 12,04 é o quê? 2 mols. Não é verdade? Então, olha aí, ele não perguntou agora quantos átomos nem quantas moléculas. Ele pediu quantos mols. Então, olha aí, 2 mols de água. Guga, eu acho que eu não entendi, não. Então, calma. Tá tudo tranquilo. Vem comigo aqui. Vamos para cá. Suponha que eu chegue para você e coloque assim, ó. Vê que legal, pessoal. 49 gramas de H2SO4, certo? 36 gramas de água e 4,4 gramas de CO2. Vê que legal. Nossa, ácido sulfúrico pesa 98 unidades. Isso aqui é tudo dado, tá? A água pesa 18 unidades e CO2 pesa 44 unidades. Então, primeira coisa que a gente vai fazer hoje, belamente, é achar aqui, vê que legal. 98 gramas, que é o peso da molécula dada em grama, de H2SO4 tem 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de H2SO4. Logo, 49 gramas deste belo indivíduo vai ter X. Quanto é X? Olha, né? Aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23, dividido por 2, que é 3,01 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de H2SO4.
Só que ele pode perguntar outra coisa na prova. Ele pode perguntar assim, ó. Pessoal, 98 gramas de H2SO4 tem quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23. Mas isso aqui é 1 mol de moléculas, não é de átomo, tá? Porque átomo eu teria que contar 2 de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Logo, 49 vai ter quanto? Exatamente, X. Quem é X? Meio mol do ácido sulfúrico. Porque tu pode fazer outro. Vou fazer, veja. 36 gramas de água é 1 mol, não é verdade? Que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Logo, ele quer para... Desculpa, 36 não. 18. Ih, Guga, tá ruim. Logo, quanto é que ele quer? 36. X. X é quanto? Aqui, ó. 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, né? Ou seja, 12,04 vezes 10 a 23, ou 1,204 vezes 10 a 24 moléculas. Aí lembre-se, por favor, ó, 1 mol de água pesa quanto? 18 gramas. Logo, 36 gramas é X. X é quanto? 2 mols. Então, mol, 2 mols tem quanto? Tem 12,04 vezes 10 a 23. 1 mol tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Meio mol tem quanto? 3,01 vezes 10 a 23. Ou você pode dar em quantidade de átomos, ou apenas no mol. Aqui, ó. 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de CO2. Que tem quantos átomos? Tem 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de CO2. Logo, 4,4 tem X. Quanto é X? 6,02 vezes 10 a 22. Em mol, Google, em mol. Em mol é assim, ó. 44 gramas de CO2 é 1 mol. Mas eu não tenho 44, eu tenho quanto? 4,4. Que é quanto? X. Quanto é X? 0,1 mol de CO2. Tranquilo? Então, pessoal, essa pegada de mol é muito mais de você, ó, ensaiando. Quanto mais tu ensaiar, mais forte tu fica nesse assunto. Mas Google é chato. Não, não, pô. Não, te garanto. É treinar, treinar. Treinar é sempre bom nessas questões de química. Vem lá, vamos mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Vê. Aqui, ó, pessoal. 0,4 mol de uma substância X2, que é uma molécula, tem massa 64. Qual é a massa molar do átomo de X? Vê, pessoal, 1 mol massa. 1 mol tem a massa molar. Eu não sei qual é. 0,4 mol, 64. Então é só fazer, ó. 0,4, 64, vai dar quanto? 160 gramas de X2. Mas vê, ele quer a massa de um átomo de X. Então, se X2 é 160, não é? Somente X é quanto? A metade, 80. Legal? Pessoal, essas questões que eu estou fazendo aqui, tenta refazer, que é importante, tá? Qual a massa de 10 mols de glicose? Pessoal, 1 mol de glicose pesa quanto? 1 mol de glicose pesa 180, né? Que ele vai dar aqui para você, ó, o peso de cada um. 12, 1 e 16. 12 vezes 6, 1 vezes 12,
16 vezes 6 dá 180. Então, eu posso dizer que 10 mols, se 1 mol é 180, 10 mols é 1.800. Agora, vê bem, pessoal, quantas moléculas tem? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Eu não tenho 1 mol, eu tenho quanto? Eu tenho quanto? 10 mols. Então, 10 é 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que é 6,02 vezes 10 a 24. Tenta fazer essa, vem cá, vem comigo.